A Bíblia já tinha previsto sobre o buraco no Sol e as ondas de calor anormais que estamos tendo nesse ano, e por trás disso tem muita coisa que você precisa saber para estar preparado. O buraco que apareceu no Sol há alguns meses terá consequências na Terra, e os cientistas e os noticiários têm tentado passar pano, diminuir a gravidade do problema, para que o que vai vir depois disso saia como planejado. No livro de Apocalipse 16, 8-9 diz: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. No livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus alerta: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, se você foi convencido pelas notícias e cientistas dizendo que isso já aconteceu antes, que é normal, precisamos analisar o tempo em que estamos. Jesus diz que quando vermos todas essas coisas, saberemos que a sua vinda está próxima, e é o que está acontecendo agora. Além da estranheza dos tempos que estamos vivendo, que você deve ter percebido, nos últimos 2 anos temos visto várias profecias se cumprindo, e vários dos sinais que Jesus cita nesse capítulo de Mateus acontecendo ao mesmo tempo. A mais recente, como mostrei, é o que está acontecendo com o Sol, e a segunda que vou te mostrar é a profecia sobre o Mar Morto. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gandi até En-Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Há exatos 1 ano, a guia turística Aline mostrou em seu canal Israel com Aline o início do cumprimento dessa profecia. O Mar Morto está com peixes. Além disso, tem havido uma grande procura de pessoas de descendência judaica para voltar a Israel, o que é aceito pela grande maioria dos estudiosos como cumprimento da profecia de Ezequiel 11:17, que diz: Portanto diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. E não para por aí. Seus bebês de colo serão feitos em pedaços diante dos seus próprios olhos. Suas residências serão saqueadas e suas esposas violentadas. Isaías 13:16. E em Zacarias 12:3 diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão grandemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Percebe que estamos vivendo um momento único na história? Já aconteceram tempestades solares que afetaram a Terra e outras coisas que Jesus cita como sinal do fim. Mas foram eventos isolados. Nunca tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Além do cumprimento dessas profecias, os sinais que Jesus cita estão acontecendo e formando o cenário ideal para a revelação do Anticristo. E aqui começo a revelar o que tem sido planejado por trás dos problemas com o Sol. Nos últimos dias você deve ter ouvido falar sobre o Grande Reset e também algo sobre a necessidade de um governo global. Esses são pontos chaves que podem ser o momento exato para a entrada do Anticristo. E ao que tudo indica, o buraco no Sol e as consequências dele aqui vão ser o pontapé inicial para o começo de tudo. Os cientistas estão alertando sobre a possibilidade de ficarmos meses sem internet em 2024 por causa desses problemas com o Sol. Mas a pergunta é:
Depois que a internet voltasse, voltaria do mesmo jeito? Não é muita coincidência acontecer algo assim, bem na época da ascensão da inteligência artificial e em um momento onde a humanidade tem se tornado absurdamente dependente da internet e da tecnologia? Em 2020 foi lançado o Pix. A partir daí, o uso do dinheiro físico foi quase extinto de vez. Às vezes as pessoas levam até um mês para pôr a mão em cédulas. Tudo é feito pelos apps. No mesmo ano, entramos na pandemia do Covid-19, que impulsionou violentamente o comércio para o digital. Hoje, praticamente todo mundo faz compras online, com frequência, e muitos negócios até migraram para o online. Resultado? Em 2023, somos quase que 100% dependentes da internet para fazer qualquer movimentação do nosso dinheiro e estamos caminhando a passos largos para o mesmo sobre as nossas compras. E agora, a inteligência artificial começou a fazer parte do dia a dia das pessoas de uma maneira absurdamente rápida. Não é um momento perfeito para reiniciar tudo e voltar com um poder centralizado? E a inteligência artificial pode ter um papel muito importante nisso. Além da falta de internet, agora estão também começando a surgir comentários sobre a possibilidade de um ataque hacker, que derrubaria os satélites, a energia, sistemas de GPS, enfim, tudo. No meio disso tudo, a guerra entre Israel e Hamas, que já tem causado preocupação por trazer tensão entre vários países e a possibilidade de um problema global, nessa semana começou a entrar realmente em uma fase crítica. Um grupo rebelde do Iêmen tem impedido o transporte de petróleo e alimentos pelo Mar Vermelho, em retaliação a Israel, e apoiados pelo Irã. Além de estarem atacando navios de qualquer país que tente passar, a rota é uma das mais importantes do mundo, chegando a passar por ali cerca de 6 milhões de barris de petróleo por dia. Israel já avisou que se os Estados Unidos não resolverem o problema, eles irão resolver. E aí entramos em uma crise global, por falta de fornecimento do petróleo e dos alimentos que passam por lá, e também por uma guerra generalizada. E o que tem chamado muito a atenção de quem está atento é que vários canais e pessoas importantes de nichos completamente diferentes e sem nenhuma ligação entre elas têm falado sobre o grande reset e, mais ainda, sobre a necessidade de nos prepararmos para crises sanitárias, tecnológicas, apagões e etc. O que essas pessoas sabem? O canal Daniel Penin, que é um canal de finanças e assuntos relacionados, nos últimos 2 meses começou a falar constantemente sobre esse grande reset, e é um canal muito grande. Outro canal grande que fez um pequeno documentário no YouTube sobre isso foi o Abraham, que fala sobre teorias diversas, fraudes e coisas do tipo. Daniel Mastral, um ex-satanista que hoje alerta sobre as agendas e planos do satanismo que ele conheceu, também tem falado sobre, e por aí vai. O mais alarmante é que o vice-primeiro-ministro do Reino Unido alertou a população recentemente para começarem a fazer estoques de pilhas, rádios, velas e kits de primeiros socorros, e coisas do tipo. E não só falou, como tem colocado planos em prática a respeito. O Reino Unido começou a fazer treinamentos com empresas de como agir em apagões, crises sanitárias e situações do tipo. E é exatamente a mesma coisa que Daniel Mastral tem falado há meses atrás, em seus vídeos. Por que um país faria isso? Enfim, o que pode acontecer diante desse cenário é que depois desse apagão seja implantada uma super IA que tenha controle total sobre o que fazemos, onde vamos, sobre o nosso dinheiro e tudo. Diante de alguns episódios que temos visto, acredito que ninguém mais acha que isso é uma ideia absurda. Diante dos problemas de guerra, com essa IA instalada para controlar a rede mundial, poderíamos voltar do apagão já sendo informados de que ficou impossível continuar da forma que estavam as coisas, e foi necessária uma implantação de um governo mundial único para resolver esses conflitos. E aí, entraríamos nos 3 anos e meio de falsa paz da tribulação. Ou, pode ser que depois da grande tempestade solar prevista para 2024, digam que hackers aproveitaram os danos causados pelo Sol e a vulnerabilidade da internet no momento para causar o apagão.
Diante das declarações e comportamento do Reino Unido e as fontes que citei, parece que vamos ter mais do que uma falta de internet. E como você viu, o cenário fica perfeito para a revelação do Anticristo. Mesmo que não aconteça nada em 2024, ou que não seja tudo isso, uma coisa tenho certeza absoluta, e é o principal ponto que quero te alertar nesse vídeo. A volta de Jesus está próxima, de qualquer jeito, e eu e você precisamos estar preparados. Se você não tem sido próximo de Deus, comece a ser hoje. Conheça Ele profundamente, porque a Bíblia afirma que quando entrarmos na tribulação, nos últimos dias, será tão difícil que até os salvos poderiam não aguentar. Será um sofrimento jamais visto na história. A única forma de suportar isso é estar muito próximo de Deus, independente do que aconteça ou não aconteça. Comece a se preparar, porque em Apocalipse 3:3 diz: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.